Neemias, capítulo de número 2, versículo 17. A palavra do nosso Deus diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vinde, pois, e reedifiquemos o que, gente? Está escrito aí na sua Bíblia? O que? Os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Feche seus olhos, mas deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Amado Deus, nós nos alegramos em Tua presença. Como é bom estar na casa do Senhor. Estamos aqui reunidos no Seu nome e nós acreditamos naquilo que a Sua palavra diz, que o Senhor estaria conosco. Então, que o Senhor assuma o controle, como desde o princípio o Senhor está fazendo, ó Deus, e fale ao nosso coração. Me usa como instrumento do Senhor para compartilhar essa palavra e que ela possa marcar as nossas vidas, marcar o nosso casamento, marcar a nossa família, o nosso lar. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero, como ministro do Senhor, do Teu Evangelho, eu quero abençoar cada casal, Senhor, que o Senhor trouxe aqui. Derrama sobre eles, ó Pai, a Tua bênção plena, em nome de Jesus Cristo, sobre cada um de nós. Ó Deus, venha a Tua bênção. Nós oramos e assim já Te agradecemos, porque o Senhor sempre ouve e responde às nossas orações e faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir e imaginar. Por isso seja a honra, a glória, o louvor e a gratidão do nosso coração somente ao Senhor. Amém e amém. Se você concorda, dê um forte aplauso para Jesus. Glória a Deus. Estou com um aparelho novo na boca. Se eu falar um pouco errado aqui, por favor, não repare. Bom, mas o tema dessa primeira aula que eu gostaria de compartilhar com vocês é sistema imunológico. A gente já divulgou um pouquinho sobre isso, né? Sistema imunológico é o tema dessa nossa primeira aula. Se você pesquisar no dicionário, você vai descobrir que sistema imunológico significa o sistema que atua na defesa. Atua onde? Na defesa do organismo contra o ataque de invasores externos. Então, olha que interessante. O sistema imunológico é o sistema que atua na defesa do organismo contra o ataque de invasores externos. Ou seja, sistema imunológico é o mesmo que o sistema de defesa do nosso organismo. Quando a gente usa a expressão que alguém está imune, nós estamos dizendo que essa pessoa está completamente protegida. Ela foi imunizada, ela está imune. Então, significa dizer que essa pessoa está completamente protegida. E mesmo para quem não acredita, o nosso casamento, ele é um dos alvos preferidos do mal. Mesmo para quem não acredita. A nossa família é um dos alvos preferidos do mal. Por quê? Porque a família, ela é a base da sociedade. A Bíblia fala muito sobre Satanás. A Bíblia fala muito sobre o nosso inimigo. E Satanás, ele existe. E o nosso Senhor Jesus disse que ele veio para 3 coisas. Quem se lembra? Roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus Cristo que disse isso. Então, se nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus. Gente, Jesus nunca disse uma mentira. Então, ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Jesus está dizendo, olha, eu vim para que vocês sejam felizes. O que é uma vida em abundância? É uma vida plena em todos os sentidos. Talvez você pensou assim, olha, igual tem uma frase que dizem aí, né? Azar no amor, sorte no jogo. Ou vice-versa, né? Sorte no jogo, azar no amor. Ou seja, essas frases são ditas, a pessoa está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode ser plenamente feliz. Você pode ser feliz em uma área, mas você vai ter várias outras áreas que você não vai ser feliz. Só que não é isso que Jesus disse. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa expressão vida em abundância significa que nós seremos, através de Cristo, plenamente felizes em todas as áreas. Inclusive na nossa família, no nosso casamento. Só que Jesus não termina aí. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então existe dois seres no mundo espiritual. Um é o nosso Deus. E o outro é o nosso inimigo. Um, ele almeja a nossa felicidade plena. O outro, ele quer a nossa destruição. Ele quer o nosso sofrimento. Ele quer ver a nossa dor. Ele não quer que a gente seja feliz. E às vezes a gente se pergunta, puxa, então, se Deus, Ele veio para nos dar uma vida plena, uma vida em abundância, por que tem tanta gente sofrendo? E é isso que nós vamos aprender hoje. Por que muitas vezes o inimigo atinge o nosso casamento? Por que muitas vezes esse que veio para fazer o mal, ele consegue atingir o nosso casamento em cheio, mas aquele que veio para nos dar vida em abundância, muitas vezes essa vida em abundância não acontece dentro do nosso lar. Por que isso acontece? Assim como a existência de Deus, a existência do inimigo, ela é evidenciada pelas suas obras. Como é que a gente sabe que Deus existe e que o mal existe? Irmãos, é só nós vemos a obra de cada um deles. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, por exemplo, quando nós estamos vendo uma família sendo destruída, eu te pergunto, ali nós estamos vendo a ação de Deus ou do diabo? Do diabo. Nunca nós vamos acreditar, ao ver uma família sendo destruída, nós vamos glorificar a Deus. Oh Deus maravilhoso, o Senhor está destruindo esse lar, louvado seja o teu nome. Olha como essas pessoas estão sofrendo, olha como elas estão se matando, se agredindo, xingando umas às outras. Olha Deus, que lar destruído, louvado seja o seu nome, por essa obra linda de destruição que o Senhor está fazendo nessa casa. Tem lógica um negócio desse, gente? Não. Então as obras justificam a existência desse ser. Se está tendo plenitude de bênção, vida em abundância, nós estamos vendo o operar de Deus numa família. Mas se está tendo tragédia, destruição, estrago, com certeza nós não estamos vendo a obra do Senhor. Então, pensando sobre a importância do sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do nosso organismo, você sabia que ninguém morre de AIDS? Que isso, pastor? Como assim? AIDS é um vírus que mais mata seres humanos no mundo. Não. AIDS não mata ninguém. Você nunca vai ver num atestado de óbito escrito causa da morte, AIDS. Você nunca vai ver. No começo, irmãos, eu pensava que os atestados de óbitos não vinham com essa causa de morte, porque era uma maneira de
proteger a imagem da pessoa que morreu. É feio dizer que, nossa, fulano de tal morreu de AIDS. Então no começo eu pensava assim, então ninguém disse que morreu de AIDS, porque na verdade está querendo simplesmente ali proteger a imagem daquela pessoa. Mas eu descobri que não era isso. Realmente o atestado de óbito, ele traz a verdadeira causa da morte. E você nunca verá um atestado de óbito, causa da morte, AIDS. Por quê? Porque a AIDS, como eu disse aqui, ela não causa a morte de ninguém. Ela apenas destrói o sistema imunológico. Irmãos, o vírus da AIDS, porque pense comigo, o sistema imunológico é o sistema de defesa contra os vírus. E o que a AIDS, o vírus da AIDS faz? Ele vem e ataca exatamente a defesa, que é o sistema imunológico. E aí o que acontece? Uma vez que o sistema imunológico da pessoa foi atacado, foi destruído o sistema imunológico, aí vem o vírus da gripe. A pessoa pega uma gripezinha e morre. Causa da morte, gripe. E aí você fala, não, peraí, não tem lógica. Ninguém morre de gripe. Como que é possível essa pessoa ter morrido de gripe? Mas é porque ela tinha o vírus da AIDS. O sistema imunológico dela foi totalmente destruído por esse vírus. E aí, uma vez que essa pessoa estava sem defesa, um vírus mais fraco que existe vem e mata a pessoa. É lógico que hoje os cientistas descobriram coquetéis, né, que trazem aí defesas para o organismo, para que a pessoa não morra como era antes, quando não tinha o tratamento. Mas entenda isso. A defesa do nosso organismo, no caso da AIDS, ela é afetada e sem defesa a pessoa morre de qualquer coisa boba. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa no casamento, irmãos. Nós vemos histórias de casamento acabar por coisas assim, mais absurdas. Quando você vai fazer o levantamento do histórico, olha, qual que é o atestado de óbito desse casamento? O que aconteceu? Por que esse casamento acabou? E aí você vai investigar e você fala, não, mentira. Não tem como esse casamento ter acabado por causa dessa palhaçada, dessa besteirinha, dessa bobagem. Como que esse casamento acabou assim? Meu Deus, mas isso é tão bobo. Duas crianças conseguiram resolver essa situação e esse casal divorciou por causa disso. Mas porque o sistema imunológico já tinha sido derrubado. E aí vem um vírus mais bobinho e pronto. O casamento sofre o óbito. O casamento é destruído. Então, uma vez que a defesa está destruída, qualquer vírus, por mais fraco ou menor que aparentemente ele seja, ele pode causar a morte. É assim que o inimigo trabalha. O inimigo, ele sabe que ele não pode atingir, talvez, diretamente o seu casamento. Então ele vai querer o quê? Trabalhar na defesa. Nas defesas que você tem. E assim termina a maioria dos casamentos. Assim muitos casamentos estão em crises terríveis. Irmãos, tem gente que nem sabe por que está brigando. Pastor, eu vou falar com a sua verdade. Eu não sei qual que é a causa da nossa briga. Mas lá em casa, pastor, a gente está vivendo um inferno. Eu estou para esganar ele, pastor. Mas assim, é uma falta de paciência dentro de casa. É uma guerra, é uma briga, é um ódio, é uma raiva. Todo dia eu pergunto, para que eu fui casar? Mas se o senhor me perguntar, pastor, o que está acontecendo? Eu não sei te explicar.
Eu não sei falar com o senhor o que está acontecendo. Perde-se a defesa e a consequência é a destruição. Por que eu li esse texto aqui com vocês no livro de Neemias? Porque, irmãos, o livro de Neemias, ele nos mostra exatamente isso. Depois você lê esse livro em casa, e esse livro, ele narra a destruição total de uma nação. Total. Tudo estava destruído. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram levadas como escravos. Todas as casas estavam destruídas. Os pontos de comércio da época, irmãos, tudo acabado, tudo destruído. A Bíblia diz que não tinha nada além do entulho. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? É que eles resolvem recomeçar. Eles resolvem, ou seja, eles percebem, em meio àquela destruição, em meio daquele entulho, eles percebem o seguinte: olha, nós precisamos recomeçar. Tudo foi destruído. A Bíblia diz que eles foram atacados pela Babilônia, por um exército inimigo que veio e arrasou com tudo. Agora, o que me chama a atenção aqui no texto, que nós lemos, olha, lê de novo comigo, verso 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o que, gente? Gente, olha para mim aqui. Tudo está destruído. Qual que deveria ser o raciocínio natural? Olha, vamos reconstruir nossas casas. Vamos reconstruir os comércios. Sabe, vamos reconstruir os lugares que a gente vivia. Não, não é isso que eles falam. A Bíblia está dizendo o seguinte: você quer recomeçar, você quer reconstruir algo que está destruído, ou se você realmente está preocupado com a proteção da sua família, você precisa começar pela defesa. Os muros representam a defesa. Os muros representam a proteção. Os muros representam o sistema imunológico da família. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: olha, do que adianta você tentar reconstruir alguma coisa se você continua sem proteção? O inimigo vai vir de novo e vai derrubar de novo. Os problemas não serão resolvidos porque o que está faltando é proteção. Ah, pastor, acho que é melhor separar mesmo, não tem jeito. Não, melhor não é separar, tem jeito sim, mas você precisa trabalhar na defesa. Você precisa construir um muro, ou reconstruir o muro que foi derrubado. Gente, o muro nem precisa estar totalmente destruído. Pequenas brechas já são suficientes para a invasão do inimigo e destruição do casamento. Então, se tudo foi destruído, se o estrago já foi feito, como que a gente vai recomeçar? Por onde que a gente vai recomeçar? A Bíblia está nos ensinando: comece construindo ou reconstruindo as suas defesas. O muro representa as defesas. Você não pode ter um casamento abençoado, feliz, vitorioso, se você não tiver as defesas estabelecidas. Qualquer coisinha vai vir e vai acabar com o seu casamento. E amanhã você não vai ter nem explicação. O casamento acabou por quê? Eu não sei nem te explicar. Foi coisa tão boba. A gente brigava e acabou. Mas por quê? Porque na verdade não havia defesa.
Agora, quais são as principais defesas de um casamento? A gente poderia ficar a noite toda falando aqui de muita coisa, mas eu vou falar de cinco coisinhas nessa aula de hoje. Quais são as principais defesas de um casamento? Número 1, a fé. Qual que é a primeira defesa? A fé. Olha para você ver, irmãos, para vocês verem o que diz a Bíblia no Salmo 127, versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gente, esse texto está dizendo que se Deus não estiver cuidando da nossa casa, é vão, ou é vã, qualquer ação nossa. Nós estamos sem cuidado e sem proteção quando nós não temos fé em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Tem uma frase que diz: casamento não vem pronto, casamento se constrói. Agora eu te pergunto, como que nós vamos edificar o nosso casamento? Que edificar e construir é a mesma coisa? Sem a bênção de Deus. E como nós vamos receber a bênção de Deus se a gente não acredita nele? Se a gente não tem fé nele? Então a primeira coisa que o inimigo vai tentar derrubar em nós é a fé. Porque se o inimigo afetar a sua fé, você está totalmente vulnerável. A proteção de Deus, ela traz imunidade ao nosso casamento. Com Deus, o nosso casamento vai ficar bem mais forte. A pastora leu para a gente aqui, Eclesiastes 4:12. Vamos ler de novo esse texto? Pode passar, por favor. Vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Você está vendo aí? Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois eles resistirão. Mas se você ler o contexto dos textos anteriores, está falando sobre o casal. Agora, de repente a Bíblia fala assim, o cordão de quantas dobras? 3. Mas eu te pergunto, qual que é a terceira dobra? Se uma dobra é o marido, a outra é a esposa, a terceira dobra é quem? Deus. Ou seja, irmãos, com Deus o casamento fica bem mais forte. Com Deus o inimigo não pode afetar, não pode atingir o seu casamento. Pastor, mas eu não acredito em Deus nem no diabo. Isso é muito sério. Porque você está se expondo a uma vulnerabilidade muito grande. Desde que Deus seja a terceira pessoa do seu casamento. Porque o desejo de Deus sempre foi fazer parte da nossa família. Foi Ele que criou a família. Foi Ele que criou o primeiro casamento. Esteve presente ali junto com o primeiro casal. Ele comungava diariamente com aquele casal. Então não exclua Deus do seu casamento. Porque se você tirar a dobra mais forte, provavelmente o inimigo vai perceber, opa, esse casal aqui está fácil de arrebentar. Porque ele não tem a dobra principal, que é Deus. Nós precisamos de Deus no nosso casamento. Então, juntos como casal, é importante que ambos construam um relacionamento com Deus. Irmãos, olha que maravilhoso. Os casais estarem aqui hoje na casa de Deus, para aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um manual para a família. Quando você compra uma televisão, ela vem com manual. E ali, você aprende como usar o aparelho, o que você pode, o que você não pode fazer, quais são os benefícios que aquele aparelho tem. Da mesma forma, é a palavra de Deus em relação ao casamento.
Quando você edifica um casamento com base na fé, seguindo a palavra de Deus, você vai ver que dá certo. Agora, não adianta um só querer seguir a palavra de Deus. Tem que ser os dois. Não adianta um só querer acreditar em Deus. Porque, irmãos, imagina, eu sempre digo que o casamento é uma casa com duas portas. Uma é a porta da frente, a outra é a porta do fundo, amém? O diabo, ele fica rodando o nosso casamento. E ele vem primeiro na porta da frente, e ele confere a maçaneta. Ixi, está fechada. Vamos supor que essa porta da frente é a esposa. Mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, comprometida com a palavra do Senhor, tem fé em Deus, confia no Senhor, honra a Deus. Como é que o diabo passa? Não entra. Como é que ele vai destruir esse casamento? O diabo vê que não tem como, porque não há lugar para o diabo. Aí o que o diabo faz? Dá a volta. Chega lá atrás, ele vai na maçaneta, e de repente a porta está aberta. É aquele marido que ele não acredita em Deus. Ele quer ir para o boteco beber toda, sair com os amigos, quer viver vida de homem solteiro, sendo casado, não tem um pingo de respeito pela família, não tem um pingo de amor por Deus, não acredita em nada, não acredita na palavra, não quer saber de nada. Pronto, o inimigo achou uma brecha. Então não adianta a esposa fechar uma porta se o marido abre a outra para o diabo. Ou vice-versa. Às vezes o marido fecha a porta, a esposa abre. Não sei por que o nosso casamento foi destruído. Um veio para dar vida e vida em abundância, o outro veio para matar e roubar e destruir. Mas nós estamos abrindo a porta para quem? Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Porque, irmãos, Deus não entra sem a nossa permissão. E o diabo não entra se não houver brecha. Então nós é que precisamos escolher quem é que vai entrar e vai fazer a obra na nossa vida, no nosso casamento. Então não exclua Deus do seu casamento. É importante que o casal ore junto. A pastora perguntou aqui na dinâmica: quantos aqui oram juntos? Esposa, ora junto com o seu marido. Marido, ora junto com a sua esposa. Tire um momento diário para poder orar juntos. Estudarem a Bíblia juntos. Sabe, tire um tempo para ler a Bíblia junto, para conversar sobre a palavra de Deus juntos. Frequente a casa de Deus juntos. Quantos casamentos a mulher vem para a igreja e o marido fica em casa assistindo o jogo? Ô mulher, vai lá orar para nós. E o cara fica em casa assistindo o jogo, tomando cerveja. Depois não sabe o que aconteceu. A família precisa estar junto, na casa de Deus, buscando o Senhor. Porque aí sim, eles vão estar protegidos. E serão capazes de vencer todo o mal. Gente, quando o sistema imunológico ele está top, nós sabemos que existem vírus por todos os lugares, sim ou não? Todos os lugares. Aqui nesse ambiente, por exemplo, está cheio de vírus. Agora, porque o nosso sistema imunológico está top, a gente fica aqui no ambiente, vai embora e não passa mal. Mas por que não passa mal? Porque a nossa defesa está agindo. Então não é um ambiente que você frequenta. Não é porque tem contaminação. Se o seu sistema de defesa estiver legal, você não precisa se preocupar com isso. É claro que nós temos que evitar ambientes de contaminação que podem destruir o casamento. Mas a gente precisa estruturar a nossa fé. Porque é um dos principais elementos do nosso sistema de defesa. E eu pergunto, como que está a fé do casal? Como que está a fé da sua família? Pastor, vou ser verdadeiro com o senhor. Não vai muito bem, não. Eu estou muito desanimada. Eu não estou tendo força para orar, ler Bíblia. Quase que eu nem ia vir na igreja hoje. É exatamente o que o inimigo quer. Enfraquecer nossa fé para entrar e destruir.
a nossa família. Por isso que Neemias, cheio do Espírito Santo, chamou todo mundo e falou assim: vamos começar pelo muro. Porque o que adianta a gente reconstruir tudo e depois o inimigo vir e derrubar? A segunda defesa que não pode faltar no nosso casamento é a obediência a Deus. Qual que é a segunda defesa? Obediência a Deus. Porque, irmãos, talvez você vai me dizer assim: pastor, a maioria das pessoas acredita em Deus. Eu creio em Deus. Mas ainda não estou entendendo, porque mesmo acreditando em Deus, eu não estou vivendo a vida abundante que Jesus veio trazer, mas eu estou vivendo a destruição que o inimigo veio trazer. Como é que o senhor me explica isso? É porque, irmãos, entenda uma coisa: fé sem obediência, na Bíblia, é uma fé morta. É uma fé inútil. Olha para você ver aqui o que Neemias falou no capítulo 1. Volta uma página aí na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Olha o que Neemias fala. 1, 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Gente, moral da história. Por que houve toda aquela destruição naquela nação? Por uma única razão. Porque eles começaram a viver uma vida de desobediência a Deus. Leia depois o livro de Neemias. Neemias está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que todo esse mal que nós estamos vivendo aqui, nós não somos vítima, não. A gente é culpado. Porque ao invés de obedecer sua palavra, nós escolhemos viver uma vida totalmente distante dela. Gente, tem muitas pessoas que não estão nem aí para conhecer a palavra de Deus. Pastor, mas eu vim aqui na escola de casais, eu pensei que o senhor ia falar como fazer sexo gostoso. Eu pensei que o senhor ia explicar algumas coisas assim, mais assim, calientes do casamento. O Espírito Santo me mandou aqui hoje para dizer para você que nós temos que começar pelo muro. Porque se o muro, irmãos, estiver perfeito, lá dentro vai ser só avivamento. Vai ser só maravilhas. Você não vai ter que se preocupar com os ataques do inimigo. Não adianta. Como é que você vai ter um casamento feliz, abençoado, um casamento de satisfação, vivendo uma vida de rebeldia com Deus? Deus fala para você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus fala para fazer uma coisa, você não faz. Deus fala para você não fazer, você faz. Como é que vai ser feliz? A Bíblia diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se você obedecer minha voz. Mas todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão se você não me obedecer. Então não tem como ter uma vida sólida, abençoada, protegida, vivendo a desobediência. Todas as vezes que o povo de Deus desobedeceu ao Senhor, a destruição veio. Deus não pode proteger os que o desobedecem. Muitas pessoas querem proteção, mas eles desprezam os limites estabelecidos por Deus. Irmãos, por que Deus colocou limites? Porque Ele nos ama e quer nos proteger. A primeira ordem que Deus disse lá no Éden é: não coma desse fruto. Porque o dia que você comer esse fruto, você vai morrer. Olha Deus avisando para proteger. O inimigo fala: não, você é bobo, você tem que curtir a vida. Todo mundo está fazendo, você não vai fazer por quê? Você é bobo. Todo mundo trai, por que você vai ser fiel?
A mulher está dando mole para você e você vai ser fiel à sua esposa? Para, isso é palhaçada. Isso aí é quadrado. Isso é coisa do passado. Agora ninguém é de ninguém. E muitas pessoas estão abrindo a porta para o inimigo entrar e destruir a sua felicidade. Irmãos, quantas pessoas estão olhando para trás dizendo: eu era feliz e não sabia. Então nós não podemos desprezar os limites que Deus estabeleceu. A palavra de Deus coloca esses limites protetores para as nossas vidas, para o nosso casamento, para a nossa família. Quando a gente faz o que quer, sem se importar se aquilo é certo ou errado, nós estamos rompendo os limites que Deus estabeleceu. E, consequentemente, nós estamos desprotegidos. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Não é o inimigo que destrói o seu muro. Só tem uma pessoa que pode destruir o seu muro de proteção, você sabia disso? Essa pessoa é você, sou eu. A destruição do muro, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. É quando você começa: o que tem? Só isso. Só dessa vez. E aí você vai quebrando princípios. Não tem nada a ver. Todo mundo está fazendo. Só que você sabe que é errado. Só que você sabe que isso é desobediência a Deus. Mas você vai o quê? Aceitando pequenas concessões. Eu sempre digo, irmãos, que um muro, você pode ver ele de duas maneiras. Você pode olhar um muro ao seu redor e dizer assim: ai, que raiva, eu estou preso aqui dentro. Ou também você pode olhar um muro ao seu redor e dizer assim: oh, aleluia, obrigado, Senhor, eu estou protegido aqui dentro. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu olhava para as pessoas da igreja, eu tinha pena delas. Nossa, gente, coitado desses crentes. Olha a vida mais triste, a vida desses crentes. Eles não podem fumar maconha. Eles não podem cheirar cocaína. Eles não podem ir para pegada e ficar com um monte de mulher. Eles não podem roubar, não podem matar. Olha que vida sem graça desses crentes. Tudo que é bom eles não podem fazer. Irmãos, olha a minha cegueira. Olha a minha cegueira. Tudo que estava me destruindo era o que o diabo me oferecia. Então a gente ficar dentro do limite que Deus estabeleceu é proteção. Porque quando a gente quebra a fronteira e vai lá para fora, a gente está exposto para que o inimigo nos atinja. Olha para você ver o que diz a Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo, ele anda aonde? Aonde que a Bíblia está dizendo? Derredor. Irmãos, se ao redor de você tem um muro de proteção, o diabo está ao derredor. Ou seja, ele está depois do muro. Ele está procurando alguém que ele possa devorar. Agora eu te pergunto, o diabo tem como derrubar o muro e entrar? Sim ou não? Não. Porque a proteção que Deus garante sobre nós, irmãos, ela é intransponível pelo mal. Pastor, então como é que o diabo faz, pastor? Ele te chama lá fora, através de tentações. E você sai e ele pega. Você desobedece a Deus, quebra os limites, abre a porta, fala: não, eu vou dar um rolezinho ali fora. Pronto. O inimigo te acha. Então muitos com o coração errado estão rompendo os limites e se tornando vítimas do mal. Deus nos ama como um pai. Quando Ele está nos dizendo para não fazer alguma coisa, ou quando Ele está dizendo para a gente fazer alguma coisa, com certeza Ele está pensando no nosso próprio bem. Tem gente que fica triste com Deus por causa dos limites. Irmãos, quando o pai grita com o filho e fala assim: meu filho, não coloca a mão nessa panela quente.
Quando o pai grita com o filho, fala: meu filho, pelo amor de Deus, não enfia esse garfo nessa tomada. Você já viu quando o pai toma um susto e grita com a criança? Irmãos, a criança entra em desespero. Não sei se você já viu. Ela toma um susto e começa a chorar. Porque a criança não entende que aquela reação do pai é uma reação de amor. O pai não está querendo o mal da criança, não está querendo proteger ela. E muitas vezes Deus está bradando, gritando e falando: não faz isso. Você vai acabar com a sua vida. Você vai acabar com a sua família. Não faz isso. Mas às vezes a gente não dá ouvido. A gente dá lugar para o prazer. Ah, mas vai ser gostoso. Eu quero curtir, eu não estou nem aí. A gente não pensa nas consequências. A gente não pensa no depois. Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa querer e o diabo possa nos oferecer. Escolha sempre a vontade de Deus, seguir pela vontade de Deus, e é o que está registrado na palavra dele. Eu sempre digo: você pode escolher viver a permissão ou viver a vontade de Deus. Permissão é o quê? Eu faço o que eu quero. E Deus não vai me impedir, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Isso é viver de permissão. Agora, viver a vontade de Deus, eu digo não para os meus desejos pecaminosos e digo sim para a vontade de Deus. Agora, talvez você esteja pensando assim: pastor, mas eu já estraguei tudo porque eu já desobedeci a Deus. E eu estou vendo assim que as coisas estão muito difíceis. Mas nós vamos perceber que a palavra de Deus gera esperança no nosso coração. Você não precisa perder a esperança, se condenar, se apedrejar. Não adianta chorar o leite derramado. Você não tem como mudar o que fez, mas você pode mudar o que você vai fazer daqui para frente. E a partir de agora, você pode se comprometer a seguir a palavra do Senhor. Aquela mulher adúltera, Jesus disse para ela o quê? Vai e não peques mais. Ela teve outra chance. Quem sabe Deus tem dado chance para você. Mas use essa chance para mudar. E não para continuar fazendo o que é errado. A terceira defesa que a gente não pode deixar faltar no nosso casamento. Diga comigo: respeito e confiança. Qual que é a terceira defesa? Respeito e confiança. Irmãos, um casamento dificilmente sobrevive à queda desses muros. Quando o respeito e a confiança são demolidos, o casamento é destruído. Nunca derrube esse muro. O respeito, ele nos ajuda a ver o outro como alguém que não merece ser machucado. Quando você respeita a sua esposa, ou você respeita o seu marido, você está vendo essa pessoa como alguém que não merece ser machucado por você. Irmãos, é muito triste. A maioria das pessoas que desrespeitam o seu cônjuge, elas fazem isso a uma pessoa que não merecia. A maioria das pessoas. Irmãos, às vezes a esposa, ela é maravilhosa. Mulher que cuida do marido, mulher que cuida da casa, lava a roupa suja do cara que chega lá da oficina mecânica com um negócio dessa grossura de graxa. Ela deixa a roupa dele cheirosinha. E o safado trai a mulher com outra. A mulher deu para ele filhos maravilhosos. Se deformou o corpo, deformou por amor. Essa mulher é tão bocho.
Então, a maioria das vezes, a pessoa machuca quem não merece. E vice-versa, irmãos. Tem homens que são pessoas incríveis, maravilhosas, e as mulheres não dão valor. Não tem respeito. A gente pode machucar com atitude, palavras e ações. Diga comigo, atitudes, palavras e ações. Por exemplo, machuca aquele que agride verbalmente. Você pode machucar uma pessoa com palavras. Irmãos, quando não se tem respeito, existe gritarias, existe palavrões, existe ofensas. Você, sua vagabunda. Meu Deus, que tristeza, irmãos, quando um lar não tem respeito. Quando o marido não tem respeito pela esposa, ou a esposa não tem respeito pelo marido. E parece que tem uma disputa de quem vai gritar mais alto. Quando esse muro do respeito cai, machuca aquele que agride fisicamente. Quantos homens batem na mulher? E vice-versa, porque hoje o negócio também está feio, irmãos. Tem mulher socando o homem também. Perdeu o respeito. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 4, versículo 26. Eu peguei essa tradução porque eu gostei muito dela. Estremecei de ira, mas não pequeis. E não tem hora que a gente fica com raiva, sim ou não? Sim ou não, gente? Meu Deus. E não tem hora que o sangue ferve. E na hora que o sangue ferve, Satanás fala assim, xinga ela disso. Xinga ele disso. Fala isso, porque isso vai incomodar, vai doer nela, vai doer nele. Fala isso para ele, fala isso para ela. Irmãos, tem mulher que vive falando com o homem que ele não é homem. Você nem homem é. Quem dera tivesse um homem de verdade aqui nessa casa. Chama o bombeiro. Sangue de Jesus tem poder. Então, quantas pessoas, irmãos, ferindo. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Em outra tradução, Efésios 4, 26, fala isso. Irai-vos e não pequeis. Estremecei de ira, mas não peque. Olha o que a Bíblia está dizendo também em Provérbios 25, 28. Como, olha aí, gente, que sério. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem autocontrole. Meu Deus, Provérbios 25, 28. É Bíblia, gente? A pessoa que não tem controle é igual uma cidade destruída, sem muro. Ah, pastor, porque eu perco o controle. Quando eu assusto eu já falei. Quando eu assusto eu já quebrei as coisas. Irmão, tem gente que não tem nada mais na casa. Ele quebra tudo. Quebra tudo. Não, pastor, eu quebrei a casa toda para não quebrar a cara dela. Bobo é você, agora você tem que comprar tudo de novo. Tu, pastor, você está falando que era para quebrar ela? Não, meu filho. Eu estou falando para você ter domínio próprio. Então você vai ter que buscar isso em Deus. Você tem que ter autocontrole. Quantas pessoas não tendo respeito pelo cônjuge? Porque, irmãos, o controle aqui não é só da raiva, não. É o controle também na área sexual. Irmãos, tem homem que não pode ver um rabo de saia. Ah, pastor, eu não consigo controlar. Eu fico até espumando a boca. Irmãos, a quantidade de homem com problema de pornografia, pelo amor de Deus. Cara, você com mulherão dentro de casa, você ficar fazendo sexo virtual, cara. Que homem é você? Curte a sua... Deus te abençoou, meu irmão. Curte a sua mulher. Aí a mulher vem namorar com o cara já fez. Com o computador. Ele fez com o computador. Amor, eu tô com dor de cabeça. Ah, gente. Vigia, respeita a sua esposa, respeita o seu marido, se contenha. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala assim, fazei ao teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você.
Ah, pastor, eu traio mesmo. Eu queria ver se você fosse traído. Aí eu queria ver. Pastor, você está profetizando isso na minha vida? Não, em nome de Jesus. Eu só estou tentando abrir os seus olhos. Você pode estar escancarando uma porta para Satanás e depois você vai chorar. Quantas pessoas dão um tiro na cabeça, irmãos, amarram corda no pescoço. Porque depois que perdeu a família, aí foi descobrir a perda. Foi tarde demais. Agora eu vi o que eu perdi. Machuca aquele que trai, machuca aquele que mente, aquele que engana. Irmãos, a coisa mais triste que pode entrar no casamento é uma coisinha chamada mentira. Isso parece ser inofensivo. Meu bem, onde você estava? Não, eu fiquei até mais tarde no serviço. Coisa nenhuma, bicho, foi beber cerveja com os amigos. Irmãos, eu sempre digo o seguinte, olha, faça de tudo para você não errar. Mas se você errar, faça de tudo para você dizer a verdade. Nunca abra porta para mentira na sua vez. Sabe por quê? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Irmãos, onde entra a mentira, perde-se a confiança. A coisa mais triste é quando você não pode acreditar numa pessoa, porque ela já mentiu para você, aí você fica assim, e agora? Será que ela está falando a verdade? Ou ela está mentindo de novo? Meu Deus, irmãos, um lar assim é uma desgraça. Então, quando você derruba o muro da confiança, muitos casamentos estão sendo destruídos, porque as pessoas não acreditam mais umas nas outras. E fulano vive mentindo para mim. Deve ser outra mentira dele. Ou deve ser outra mentira dela. Mentira, enganação, isso é triste. Olha essa frase. A confiança é um muro que se sustenta sobre o alicerce do respeito. A confiança é um muro que se sustenta sobre o alicerce do respeito. Por isso que eu coloquei confiança e respeito junto, porque uma coisa não anda sem a outra. As duas coisas estão totalmente conectadas. Tem que resolver um problema, resolva com respeito. Como que você vai confiar numa pessoa que não te respeita? Como você vai respeitar uma pessoa que você não confia e vice-versa? Então, quando se perde o respeito e a confiança, o casamento fica totalmente vulnerável, completamente fragilizado. Agora, reconstruir esse muro não é fácil, mas com Deus é possível. Pastor, olha, o muro do respeito e da confiança lá em casa já desmoronou. Já era, pastor, não tem mais jeito. Irmãos, tem sim. Para Deus nada é impossível. É por isso que nós lemos aqui, Neemias falou, vamos começar pelo muro. A gente vai reconstruir uma cidade maravilhosa, mas a gente precisa começar pelo muro. A quarta e penúltima defesa que não pode faltar no nosso casamento. Diga comigo, o perdão. O perdão. Um casamento sem o muro do perdão é um casamento totalmente vulnerável, completamente fragilizado. Não tem sistema de defesa. Agora, por que o perdão é tão importante no relacionamento, irmão? Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Esse homem lindo que está do seu lado aí, ele vai errar. Essa mulher maravilhosa que Deus colocou do seu lado, ela vai errar. Agora, sabe qual é o problema? É que quando a pessoa erra, a primeira coisa que o diabo fala é o quê? Casou com a pessoa errada. Porque a gente tem a mania de achar que casar com a pessoa certa significa casar com a pessoa perfeita. E ninguém é perfeito, gente. Então a gente precisa aprender o quê? A perdoar. Porque todos nós erramos. Hoje você perdoa a sua esposa que errou, amanhã ela vai te perdoar, porque você vai errar também. E é importante que o casal se trate assim. Ou seja,
O marido errou, a esposa monta em cima dele para arrebentar ele. Só que amanhã é você que vai errar, e aí? Então trate o outro como você gostaria de ser tratado. Normalmente, erros maiores são motivados por vingança, causada por erros pequenos que não foram tratados devidamente, que não foram perdoados. Eu vou te dar um exemplo. Irmãos, eu já vi N casos de pessoa que se envolveu em adultério porque o cônjuge não dava atenção para ela. O meu marido trabalhava demais, meu marido não tinha tempo para mim, meu marido era muito frio, meu marido era muito desligado, muito distraído. Aí um dia apareceu lá um rapaz e começou a falar tudo que meu marido nunca me falou. E vice-versa. Minha esposa era muito distante, minha esposa não era romântica, minha esposa não era carinhosa. E aí um dia eu conheci uma mulher que ela era tudo que a minha esposa não era. Agora, se tivesse tratado, se tivesse aberto o coração, se tivesse aproximado mais, perdoado, meu bem, vem cá. Não estou gostando desse comportamento. Olha, não está legal isso. Nós precisamos resolver. Pastor, mas como que a gente resolve uma situação assim? Irmãos, olha o que Jesus falou em Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão, aí vamos colocar cônjuge, né? Se teu cônjuge pecar contra ti, faça o quê? Vai, e em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele der ouvidos, ganhaste o teu cônjuge, o teu irmão. Irmãos, olha o que Jesus está ensinando para nós. De acordo com esse texto aí, é a vítima que procura a pessoa que errou com ela. Presta atenção. Se o teu cônjuge errar, você deve ir até ele para ter uma conversa. Agora, sabe qual é o problema de muitos casamentos? É que a vítima, na maioria das vezes, não é o agente do conserto. Normalmente a vítima, sabe o que ela faz? Ela dá o desprezo. Ela se cala, principalmente se a vítima for a mulher. Irmãos, o marido erra com a mulher fica 1 mês emburrada com ele. E ele nem sabe o que aconteceu. Ele não sabe. Meu bem, o que está acontecendo? Nada não. Tira a mão de mim. Sai para lá. Ela enrola na coberta só para ela. Entendeu? Irmãos, e o cara não sabe o que está acontecendo. Porque na mente dela, o cara tem que ter uma bola de cristal. Ou então, o Espírito Santo, se ele é um crente de verdade, é que tem que dizer para ele qual que é o motivo que ela está com raiva. Não, irmão, Jesus está dizendo o seguinte, mulher, seu marido errou. Olha o que a Bíblia está dizendo, em particular. Minha mãe falava assim, em casa a gente conversa. É a mesma coisa, esposa. Seu marido deu um mole em público, lógico que você não vai brigar na frente de todo mundo. Porque você, eu não sei o que, você não vai dar show. Amém, irmãs? Mas você vai olhar para ele com aquele olhar que a gente conhece, irmãos. Meu amor, quando o Breno Blush me olha e fala, Jesus, hoje eu vou ouvir. Hoje não tem não, hoje eu vou ouvir. Só aquela fuzilada, irmãos. Mas aí você fuzilou o maridão, ele já entendeu que você não gostou do que ele fez. Chegou em casa, tranca a porta, fala, meu bem, senta aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, convidamos o Senhor, que é a terceira dobra desse casamento. Satanás, sai fora daqui, porque eu tenho uma conversa com meu marido na presença de Deus.
Olha aqui, meu bem, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiquei muito triste com o que você fez. Eu estou muito chateada com você. Você disse isso, você fez isso. Irmãos, irmãs, deixa eu dizer para você. Desenha, porque nós somos burrinhos. Nós somos burrinhos mesmo. Tá? Tem vezes... não é possível que você não sabe. Tem mulher que é assim, né? Meu bem, o que está acontecendo? Não é possível que você não sabe. Não sei. Então, minha filha, desenha para ele. Desenha, fala, meu amor, olha, aqui, você fez isso e tal. Outra coisa, irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Não deixe acumular o problema. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, de acordo com a Bíblia, você tem o dia que o problema aconteceu para resolver ele antes que o dia acabe. A Bíblia não está dizendo que você tem 1 mês, 6 meses. Irmãos, tem pessoas que tem 1 ano que está de mal. Está de mal como sal na panela de mingau. Deixa o resto para o Natal. Lembra, irmão, quando nós era criança? Para de nós crescemos. Agora deixa isso para os nossos filhos. Não, irmãos, tem gente que está com raivinha. A Bíblia está dizendo, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, antes que o dia termine, o que é o sol se pôr, gente? O dia acabou. Então, a Bíblia está dizendo, aconteceu o problema hoje, antes que hoje termine, você tem que resolver esse problema. Porque quando você não faz isso, o que você está fazendo? Está dando lugar para quem? Opa, aí ele gosta. Já tem 2 dias que eles estão brigados. Ô, delícia. Agora eu vou trabalhar. Coisa boba que às vezes não foi resolvida. Então chama esse homem, ou chama a sua esposa, com gentileza, com amor, com carinho. Fala, meu bem, olha, estou triste com você. Poxa, você salgou demais a comida. Aí não, né, irmão? Ajuda aí. Põe mais água. Então, gente, Deus está nos ensinando como edificar os nossos muros. Conversou, né? Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca diga nunca numa conversa. Não, desculpa. Nunca diga sempre numa conversa. Sabe por quê? Porque quando a mulher vai conversar com o marido, ou vice-versa, sabe quais são as palavras que nunca devem ser usadas? A mulher fala assim, porque você sempre faz isso? Toda vez, eu estou cansada de falar, eu não vou falar mais. Gente, se precisar falar 1 milhão de vezes, fala de novo. Entendeu? Se errou hoje, trata o problema de hoje. Agora, sabe o que é o problema? A pessoa fala assim, não, porque há 6 meses atrás, há 53 anos atrás, porque não sei o que, quando a vovó nasceu. Gente, aqui, resolveu o problema hoje, acabou. Se amanhã acontecer outro problema, resolve o problema que aconteceu amanhã, que já vai ser hoje. Irmãos, como que eu aprendi isso? Vou te dar um exemplo. Aprendi isso com Deus. Eu era novo convertido. E assim, a gente, lógico, a gente quando conhece a Deus, a gente quer andar muito certinho com Deus. Isso é o correto, é o coração correto. Mas é possível ser perfeito na presença de Deus? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, não é. Nós vamos errar. Agora, sabe o que eu fazia? Toda vez que eu ia orar pedindo perdão a Deus, eu falava assim, Senhor, só hoje já foram 3 vezes. Pai, essa semana, Senhor, já foi 25 vezes. Só que um dia, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. O Espírito Santo falou comigo assim, do que você está falando? Porque eu estou perdoando o que você acabou de fazer agora. Porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Agora, gente, se Deus
perdoa, enterra no mar do esquecimento os nossos erros, será que Ele não está querendo ensinar alguma coisa para mim e para você, não? Tem gente, irmãos, que sempre vai lá pescar o erro do passado e jogar na cara do outro. Porque você pensa que eu esqueci aquele dia, né? Tá aqui, entendeu? Aqui como é que fica, Eu não consigo esquecer o que você fez. Tristeza, né? Então perdoa, enterra o defunto. E a última defesa para a gente encerrar essa aula: a comunicação. A comunicação. Irmãos, um casamento sem comunicação é um casamento totalmente desprotegido. Um casamento sem diálogo está totalmente vulnerável, fragilizado, desprotegido. Quando você lê, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, a Bíblia diz que a mulher, ela estava conversando com a serpente. Irmãos, ali começou a tragédia. E sabe o que eu aprendo na Bíblia? É que você precisa ser o melhor amigo ou a melhor amiga do seu cônjuge. Porque essa serpente lá do inferno que estava no Éden, ela continua solta por aí. Ela continua se comunicando com cônjuges que não têm uma boa comunicação com o outro. Irmãos, eu te pergunto, aonde Adão estava para Eva ficar futricando tanto com aquela serpente? Estava trabalhando, tadinho. Ele estava de 0 hora, não sei o quê. Lógico, irmãos, que as pessoas trabalham. Mas a grande maioria das vezes, a falta de comunicação não é porque está trabalhando. Às vezes o casal perde isso. Irmãos, às vezes o casal, quando estava na fase do namoro, quantos ainda não são casados aqui? Levanta a mão. Aí, vocês não são não. Eu aposto que vocês têm assunto, mas assim, que vira a noite conversando. Desliga você, amor. Não, desliga você primeiro. Então tá bom, nós vamos contar até 3, vamos desligar junto. 1, 2, 3. Amor, por que você não desligou? Nossa, esse pastor é profeta, não revela tudo, né? Irmãos, mas era tanto papo. Aí depois que casa, acabou a comunicação. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. 99% dos aconselhamentos que nós como pastores fazemos, sabe o que é o nosso trabalho? É proporcionar comunicação. A gente só intermedia a comunicação. A gente começa uma conversa tipo assim, vamos orar e tal. Aí eu falo assim, faz o seguinte, quem quer começar a falar? Aí eu falo assim, se é a mulher que vai começar a falar, eu digo assim para o marido, você vai pegar um papel e uma caneta aqui e vai deixar ela falar até ela espumar o cano da boca. Tudo que tiver para falar, você não vai falar nada. Você vai anotar. Se ela falar alguma coisa que você não concordar, você anota. Porque depois vai chegar a sua vez de falar. Aí, meu irmão, você vai falar até entortar o beiço. Mas você vai ficar caladinho e só vai ouvir ela. Eu falo para ela, vai lá, irmã, arrebenta. E, irmãos, 5 horas depois, ela, ai, pastor, eu estou aliviada. Aí a gente fala, agora é a sua vez, rapaz, arrebenta. Irmãos, ele fala 5 minutos. Mas que eu não consigo lembrar. Irmãos, a mulher lembra das coisas. Vai lá do fundo do baú. O cara, coitado, nunca lembra de nada. Pastor, não. Pronto. Aí, sabe como que termina, irmãos? Os dois abraçando, beijando e indo embora feliz. Aí eles falam assim, pastor, a gente estava precisando conversar. E a gente pergunta, por que ele não conversou lá na casa deles?
É porque lá, irmão, um não deixa o outro falar. Lá a comunicação não acontece. Aí a gente tem que ensinar. Então, ó, ela fala e ele ouve. Agora você fala e ela ouve. Pronto, e aí? Não, pastor, agora eu entendi. Ó, pra você ver coisa boba, né? Ah, obrigado, pastor. Não, senhor, não, pastora, vocês são assim tão de Deus. A gente não fez nada. A gente simplesmente ficou assistindo. Eles falando. Ah, porque não sei o quê. Aí chora. Pronto. Aí abraça, beija. Eu te amo. Eu não vivo sem você. E nós não fizemos nada. Amém, gente? Então vamos embora. Deus abençoe. Gente, sem comunicação nenhum casamento sobrevive. Tem que haver fluidez na comunicação. Seja o melhor amigo da sua esposa. Seja a melhor amiga do seu marido. Nós precisamos, lógico, que vai haver casos que nós precisaremos de uma terceira pessoa, ou seja, de um terceiro casal da nossa confiança para nos ajudar a resolver uma crise. Quando a comunicação não flui. Mas se organize. Procure ter tempo para investir no seu casamento. Cuidado com as redes sociais. Irmãos, hoje não é o trabalho que está dificultando a comunicação no casamento. São as redes sociais. As pessoas estão muito tempo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no não sei o quê, mas não estão juntas. E não sai para você ver nos restaurantes e observa como que os casais estão. É a coisa mais horrível. Um está sentado de frente para o outro e os dois no celular. Eles não estão se olhando mais nos olhos. Não estão tendo tempo um para o outro. Sabe quando é que eles desligam o celular? Quando a comida chega. Chegou o pedido. Aí desliga o celular, guarda e vai comer. E ainda tem uns que comem mexendo ainda. Outra coisa. Escolha atividades de lazer, atividades que vai unir o casal e não atividades que separam. Por exemplo, tem casal que o marido só faz o que a mulher não gosta. Ou a mulher só faz o que o homem não gosta. Pense alguma coisa que vai ser legal para os dois. Eu vou te dar um exemplo como pai. Eu vi que meus filhos são apaixonados com o negócio do Free Fire lá. Eu falei, oh, meu Deus, eu quero estar mais perto dos meus filhos e tal. Eu vou tentar aprender Free Fire. E não joguei uma vez. Falei, não, esse negócio vai ser difícil. Esse negócio de Free Fire é difícil. Eles tentaram me ensinar, mas eles riam, que eles doíam a barriga de tanto rir de mim. Ela, papai corre mirando, não sei o quê. Eu falei, Jana, não tem que mirar, não. Não, pai, que isso? É assim, é assado. Eu falei, cara, dei vexame. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer? Quero brincar com eles, ter um tempo mais com eles. Aí eu vi que eles gostavam de sinuquinha, de jogar sinuca. Tem um joguinho online de sinuca. Aí um dia eles falaram, pai, estou treinando, eu arrebento o senhor na sinuca. Eu falei, coitado. Se eu perder para você, filho, eu vou ganhar de quem? Não, pai, que eu arrebento, que eu faço, que aconteça. Eu falei, demorou. Para tudo aí, irmãos. A mulher tinha mandado eu lavar vasilha, eu parei as vasilhas. Tô brincando. Parei tudo, gente, e fui lá, sentei lá na sinuquinha com eles e comecei. Não, pai, isso aí joga muito, hein? Depois tem que editar essa parte. Tem hora, irmãos, tem hora que eu deixo eles ganhar, para o jogo ficar gostoso. Porque eu tenho um pouquinho a manha mesmo. Eles me humilharam no Free Fire, mas eu não humilho eles na sinuquinha, não. Mas o que eu achei legal é o quê? Que a gente começou a ficar junto, brincando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Procure alguma coisa que os dois vão gostar. O que vocês dois gostam? Pastor, a gente gosta de assistir série junto. Glória a Deus, pronto! Legal! Assiste série junto! Então, descubra uma coisa que vocês vão fazer juntos e vai deixar vocês felizes, vai aproximar vocês, vai melhorar a comunicação. Porque um lar dividido, atenção, um lar dividido, gente, jamais pode prevalecer. Quem disse isso foi Jesus. Olha para você ver.
que está escrito na Bíblia. Pode passar. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Gente, onde entra a divisão, entra a destruição. Quando não se tem uma boa comunicação, olha o que a Bíblia também diz em Amós 3,3. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então comunique. Irmãos, nunca faça algo sem comunicar com sua esposa ou com seu marido. Irmãos, tem pessoa que não fala nada para o cônjuge. Por exemplo, por que esconder senhas do marido ou da esposa? Deixa a comunicação, a transparência, a confiança, o respeito fluir no seu relacionamento. Se você queria privacidade, não casasse. Porque casamento e privacidade são opostos. Privacidade é para quem é solteiro. Agora, a partir do momento que você casou, vocês dois são um só. Então não tem mais essa. Não, pastor, porque é minha rede social. Irmãos, eu até aconselho vocês aqui casados. Por que o marido tem o Facebook e a esposa tem outro? Por que não faz o Facebook do casal? Entendeu? Então, às vezes, a gente fica dando espaço para o inimigo vir trabalhar. Instagram, da mesma forma, cria uma rede social só. Porque, por exemplo, se tem uma rede social do casal, irmãos, a pomba gira, ela vai olhar e falar assim: se eu mexer com esse homem aqui, a mulher dele vai vir. E vai dar ruim. Porque o Facebook é dos dois. E o pombo giro também, a mesma coisa. Entendeu? Aí, irmãs, a irmã faz lá o Facebook dela, todo cheio de caras e bocas. Tá os beijando e tal. Casada com não sei quem. Tá escrito lá, mas o Facebook é dela. Ela posta as fotos dela. 99% dela, as fotos dela estão sozinha. Mas ela é casada. Aí daqui a pouco os pombão vai lá. Né? Os pombão do demônio vão lá. Nossa, que foto bonita. Eu lá em casa, hein? Curtindo. E não tem pombo que fica curtindo a foto da irmã lá. E a irmã ficou olhando. Nossa, mas esse cara tem curtido tanto as minhas fotos. Está dando lugar para o diabo. Então, enfim, quero concluir aqui com vocês. Qual que foi o tema da nossa aula hoje? Quais são as principais defesas que nós precisamos manter no nosso casamento? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Comunicação.